Oi, tudo bem? É, Hoje eu vou fazer uma demonstração da fórmula de eficiência eficiência de uma máquina que opera sobre o círculo de Stirling. Para isso tem o diagrama PV aí do ciclo de Stirling, que é composto por duas isotermas e duas isocóricas. Eu nomeei os pontos A, B, C e D e as temperaturas TQ e TF. Que temperatura TQ seria da temperatura quente e a TF temperatura fria. Tá. Para isso, a gente vai fazer com que o somatório de toda a energia é igual a zero, somatório, porque é uma máquina cíclica. E para isso, a gente vai calcular a variação de energia dentro de todo o processo. Tá, começando com a variação de energia entre o processo A e B. A gente vai ter que é igual a zero, por causa que é um processo isotérmico, em outras palavras, a temperatura não varia. Então eu tenho que o calor recebido, que é AB, é igual ao trabalho realizado, WAB. E eu tenho que o trabalho realizado seria a integral de VB a VA de NRT sobre V, dV. Isso nos dá que o trabalho de AB é NRTQ ln de VB sobre EVA. Isso acontece porque, como a temperatura é constante, então significa que nRT é uma constante, então você consegue colocar P em função de nRT sobre V. Daí você substitui na fórmula da integral e você vai chegar nisso. E obviamente a temperatura seria a temperatura quente, né? Já que a gente está falando entre os pontos A e B. Tá. Segundo passo, agora a gente vai calcular a variação de energia entre B e C. Como B e C é um processo isocórico a volume constante, não ocorre trabalho, portanto trabalho é igual a zero. Então eu teria que QBC nada mais é do que NCV, que é o calor, o CV seria o calor específico a volume constante, multiplicado pela variação de temperatura, que seria TF, que seria a temperatura fria, menos TQ, que seria a temperatura quente. Tá. Daí a gente fazendo do ponto C para o D, a variação de energia do ponto C para o D tem que ser zero, porque é outra isotérmica. E, portanto, eu tenho que o calor de CD é igual ao trabalho de CD. E como aconteceu no processo de variação de A para B, a gente vai ter que o calor, a gente vai ter que o trabalho de CD é igual à integral de VB a VA de NRTF sobre VDV, que agora a gente está na temperatura quente do gráfico. Tá, então fazendo aquela integral, eu teria que WCD seria igual a NRTF ln de VA menos VA sobre VB. Tá, fazendo o último processo para terminar, seria a variação de energia interna de D para A, que, como de novo é uma isocórica, o trabalho teria que ser igual a zero, portanto, essa variação seria igual ao calor recebido, calor de dA. E colocando tudo isso na equação de. A gente tem na equação da somatório de todas as variações que ocorrem dentro do processo, tem que ser igual a zero, né? Porque a variação do processo em si, a variação de energia interna do processo em si tem que ser igual a zero. Colocando todas as equações que a gente obteve, a gente vai ter que. Tá, voltando. Colocando todas as equações que a gente tem, a gente vai ter que QBC mais QDA tem que ser igual a zero, portanto, QBC é igual a menos QDA. E, então, a gente conclui que QDA é igual a menos QBC. E daí a gente vai chegar aqui em QDA é igual a NC
CVTQ menos TF. Tá. Dito isso, como a gente quer calcular a eficiência, a gente tem que a eficiência nada mais é do que todo o trabalho realizado dividido pelo calor recebido pela máquina. Tá, todo o trabalho, ele nada mais é do que o trabalho de AB mais o trabalho de CD, dividido pelo calor recebido entre os processos de DA mais o processo de AB, já que ocorre uma. Primeiro que no processo de DA para A ocorre um aumento de pressão, o volume permanece constante, mas ocorre um aumento de pressão que caracteriza que o gás ele recebeu calor, e no processo de A para B a gente tem uma caracterização que ele recebeu calor, mas ele, quer dizer, ele realizou o trabalho, mas manteve a mesma temperatura, que significa que ele recebeu também calor. Fazendo todas as substituições das incógnitas que a gente obteve anteriormente, a gente vai ter que N é igual a nRTQ menos TF, ln de VB sobre VA, dividido por tudo aquilo que está ali embaixo, que é NCV multiplicado por TQ menos TF, mais nRTQ ln de VB sobre VA. E daí isso conclui sendo a eficiência de uma máquina que opera sobre o ciclo de Starling.